cacete desde pequeno. Foi meu avô que tinha me ensinado. O Farrafaceiro é um momento muito importante na história da dança em Arco Verde. Início da década de 90, acho que julho de 91, não vou lembrar bem qual dia, mas em julho de 91 a gente estava estreando um espetáculo chamado Dançar para Resistir, que foi o primeiro e único espetáculo do grupo de danças populares Farrafaceira. O Farrafaceira surge imediatamente depois da gente ter brincado com um espetáculo infantil chamado Flicts na trupe teatral Espantalho, em 87, 88, por aí a gente estava brincando com Flicts, no qual, por ser um musical infantil, nós nos utilizamos de muitas coreografias. E acabamos percebendo que as coreografias todas que a gente utilizava no Flicts tinham muito a ver com as danças tradicionais norte-nordestinas. Vou dizer espaçadamente, algumas pessoas, vou lembrar de Fabian, vou lembrar de Pedro Gilberto, eram pessoas que brincavam com dança aqui, mas dançavam uma dança contemporânea. E mesmo assim, muito incipiente ainda, não tinha uma formação em dança. Eu acho que a dança no geral veio pelo teatro, né? O Arco Verde teve 3 grandes festivais de teatro, e aí a partir daí o movimento se estruturou mais fortemente, né? E aí veio com o encerramento desses festivais, Lemuel, que estava já inserido, criou um festival na Igreja Batista chamado Arte em Julho. E aí, na época, o irmão dele fazia parte de um grupo de dança no Recife, que era os Brincantes. E aí ele trouxe para essa oficina de dança, e no ano seguinte ele trouxe Alexandre Macedo, que foi o maior marco, né, que é o que a gente considera o professor que amarrou a dança em Arco Verde, né, que ele vinha do Balé Popular do Recife, que era o diretor do Brincantes, no ano seguinte, e a partir daí a gente, como fazia teatro, e como o Miro diz, a gente não fazia e deixava para lá, a gente continuava com os processos, a gente resolveu, além do teatro, brincar com a dança. E aí, um ano depois, no terceiro Arte em Julho, a gente estreia o Farrafaceira. E aí começa a história da dança. Agora, tu falaste que a dança começa no teatro, é verdade. Agora, quem começou a brincar com dança no teatro foi você e Pedro. Vocês já começaram a partir daquela coreografia que vocês fazem e depois vocês começam a brincar. Porque a gente fez a abertura do teatro. Faz a abertura, mas vocês sempre estão brincando com o movimento da dança. Na verdade. Eu, porque era tímido, não falava nada, né? Mas tava fazendo a coisa, brincando. Eu acho que a gente sempre namorou com a dança, né? Dos grandes musicais. Como a gente era envolvido com teatro, a gente também era envolvido com esses grandes musicais, né? A gente via muito isso. E queria trazer, de alguma forma, isso para nossa realidade. Né? E aí a gente acha o teatro e vai trazendo aos poucos, porque a gente já se movimentava, já dançava, mas não tinha essa expertise, né? Não tinha esse conhecimento tão aprofundado, que é quando o Alexandre chega e traz esse conhecimento, né? É quando Recife, como polo cultural do Estado, surge um movimento em que os artistas da dança decidem vir ao interior trazer seus aprendizados, seus ensinamentos, né? A partir do que dançavam em Recife. Então, nesse momento que a gente... Aí nessa, Fabiano e Pedro tá em todas. E aí fica convidando a gente, mas todos que vieram pra cá, vocês dois é que tava à frente. Mas a primeira dança mesmo, assim, que foi montado em forma de dança para apresentar sem a ligação direta com o teatro, foi a abertura do terceiro festival de teatro. Isso, Festival que foi promovido por Elmington, que era do Cartório, que ele produziu, né? Era aqui nesse palco, era um cenário que era feito com papel, era um coqueiro e um sol, e a gente dançando Carmen Miranda, ou dançando Aquarela do Brasil com Gal Costa. Eu, Pedro... E mais duas, Joana e uma colega que era da Magda, que não era do teatro, era amiga minha de escola. E a gente faz a primeira apresentação aqui de dança. E Alexandre Macedo é o cara que chega aqui em Arco Verde, do Balé Popular, e que ensina a gente, ensina mesmo, né? Porque foram os passos. Eu lembro, né, que vocês me convidaram a gente, que na época éramos trupe Espantalho, ainda somos. Sim. E a trupe entra nessa coisa, a gente ficou
uma semana dentro da academia, vocês lembram? Lembro. Foi uma semana que não. Imersão, né? Uma imersão total. Todas as noites, de 7 às 10. Aqui, né? A gente ficou, e a partir disso, quando todo mundo se recuperou fisicamente da oficina, a gente conseguiu fazer e sair e montou o Farrafaceira, né? Dançar para resistir. Exatamente. E aí a gente percebeu que em nós já havia essa coisa da dança, não com a consciência corporal e não com a consciência de que aquela dança era a representatividade do nosso estado, da nossa cidade, né? Exato. E aí, quando ele chega e traz esse conhecimento, a gente viaja total, né? Entra em embarca não total. Não fica no Dançar por Resistir só pela questão da arte. Tem um momento muito político aí no momento, né? Existe um rompimento da gente com o poder político. Total. E como a gente não tem apoio nenhum mais naquele momento, a gente já tem saído do Sesc também. Né? Já. Mas a gente não tem o apoio político naquele momento, a gente vai fazer alguma coisa para poder resistir. Aí quando a Alexandre está aí, então a gente pega a dança como suporte. Para continuar a arte. Como suporte artístico da gente. É muito engraçado isso que Miro traz, que é isso mesmo, né? Os grupos começam aqui dentro do Sesc, né? Como ação de formação aqui dentro do Sesc, mas chega um momento em que o grupo não cabe mais dentro do Sesc. Mais aqui. E aí começa a sair e se virar. E a gente resolveu então que queria trabalhar com danças tradicionais. E a gente, como sempre, ainda bem que a gente faz isso, a gente convida pessoas para virem brincar conosco. À época, para que se tenha uma ideia, o que mais se aproximava de estúdio de dança aqui em Arco Verde era um salão que tinha atrás de uma loja chamada Benetton, onde o Pedro Gilberto trabalhava, inclusive, e que lá atrás tinha um salão onde acontecia atividades de aeróbica. Eu acho que era essa a moda da época, de 90, aeróbica. E tinha aula da aeróbica, lá era uma coisa assim, e a gente utilizava aquele espaço para praticar o que se queria de dança. A gente já estava com a ocupação do Espaço Cultural do Secora em andamento. E eu estou falando desse espaço lá na Benetton, porque foi onde aconteceu a primeira oficina de danças tradicionais aqui em Arco Verde. A gente convidou o Alexandre Macedo e eu acho que Célia Meira o nome da menina, acho que era Meira o sobrenome dela. E Célia Meira, que eram integrantes da companhia, e não vou lembrar não, o nome da companhia de dança deles não. Estava com um espetáculo, a Procissão dos Farrapos, eu não vou lembrar o nome do grupo deles agora, mas eu sei que eles vieram para cá e passaram uma semana dando aula de dança para a gente aqui. Nessas aulas de dança a gente aprendeu o que era mais básico de tudo, era caboclinho, chachado, ciranda, coco, maracatu. E eu que trouxe um boi, que era um boi, por isso que eu estou falando de danças nordestinas, que eu cheguei com as coisas do boi de lá, do norte, né? Que Dançar para Resistir, a gente começa com essa oficina lá pelos idos de 89, se eu não estiver enganado. Entre 89 e 90, mais ou menos, porque de 91 para frente... Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, porque, 88 assim, porque o final do Farrafaceira, o final foi o início meu em Tuparetama. Que a gente já tinha parado 7 meses. Mas já era anos 90, não era? Não foi em 93. Pronto. Mas a gente tinha parado 7 meses só, até que eu até pedi, vamos encerrar a oficina que eu tinha dado em Tuparetama de dança com a apresentação da gente. A gente reuniu todo mundo, ensaiou uma semana e que foi a última apresentação, que eu tenho até em foto. Essa história de politicamente falando, desse movimento, reflete muito, porque a gente estava aqui dentro, a gente cresceu aqui dentro, não coube mais aqui, aí encontramos a dança, através da dança a gente se libertou para outros espaços e chegamos dentro do Espaço Cultural do Secora. E de lá é que a gente fluiu muito mais com a gente nem esperava, na verdade, que o Dançar para Resistir do Farrafaceira fosse atingir o número de apresentações que a gente fez, que a gente executou, por conta disso, mas muito mais movido também pela nossa vontade, pelo nosso conhecimento, nossa consciência corporal que a gente adquiriu através da dança, pela possibilidade de, através da dança, atingir outras pessoas, outros espaços, e também para mostrar resistência, né? Porque a gente fez
em concurso de Miss, a gente fez em quadro de colégio, nós fizemos festas populares. Então, aniversário de boneco. Tudo. Todo lugar. Naquele beco do joinha. A inauguração do Vanguarda. Do Bar Cultural Vanguarda. E o massa era isso. Que foi a estreia da gente. O máximo era isso, porque a consciência nos levava a isso, né? Que era acesso a quem não tinha, né? Aquele conhecimento. Então a gente estava, todas as formas, a gente estava compartilhando. Porque a dança ela acompanha a nossa vida de teatro, né? Que nós somos de teatro, na verdade. Porque depois a gente vai com Mauser, tem dança. Escurial tem dança. A dança entra em tudo, né? Ela entra em tudo. Quadrilha tem dança. Quer dizer, a gente sempre teve a dança presente nos nossos trabalhos. É engraçado, porque a dança, ela é muito mais incisiva dentro dos trabalhos que a gente fez do que a música. Nós, enquanto músicos, enquanto executores da música, a gente usa muito mais, até porque, como o Miro disse aqui no começo, nós somos de teatro. Nós enveredamos pelo teatro. A dança foi uma consequência do nosso corpo, da consciência corporal que a gente foi adquirindo através do teatro, e a dança só vem para complementar e coroar tudo isso, né? Então, eu dizer, não, vocês são capazes de levar e de mostrar. E também tem que falar que através do balé Farra Faceira, do Dançar para Resistir, muitos outros caminhos foram abertos, né? Para Serra Talhada, para Tuparetama, que são braços que vão, que a arte leva, que a dança leva, que expande muito fortemente, muito representativamente isso. É muito forte. Tem uma pessoa muito responsável por isso, que é a Fabiana. Né? Porque Fabiana sempre foi da dança, nós somos do teatro, Fabiana é da dança. E sempre esteve atrelada ao teatro. Então tudo que a gente fazia, Fabiana estava presente. Porque Fabiana era o detetor da dança mesmo. Era ele que fazia as coreografias. Não, tudo era Fabiana. Então Fabiana tem esse papel fundamental da construção da dança dentro do teatro ou fora do teatro. Mas ele tem esse papel muito grande. E dessa coisa de registro. Né? Fabiana é um pesquisador nato, que eu digo, né? E ele tem essa coisa do registro. Então, tudo que a gente fazia, mesmo a gente não percebendo, o Fabiano estava registrando. Nós temos um livro de atas da Trupe Espantalho, que é uma obra de arte. Uma obra de arte. Né? Que é o trabalho que o Fabiano fazia, de registro, e juntava todos esses conhecimentos que ele adquiriu ao longo desse tempo e ia colocando. E a partir daí a gente fez a oficina que era para formação de corpo mesmo, treinamento de ator. Mas a coisa ficou tão legal que a gente acabou criando o Balé Farra Faceira. O Balé Farra Faceira tinha acho que umas 12 pessoas, entre elas uma única mulher. A gente sempre teve problema com mulheres nos nossos elencos. Tínhamos uma única mulher, a Glauce, né? Depois que entrou uma outra, que eu não vou lembrar o nome dela agora, porque a Glaucia ficou conosco bastante tempo. E a gente, mesmo sem recurso nenhum, a gente acabou montando um naipe de danças, um espetáculo de danças, que compunha todas essas danças que eu falei para vocês. Linkamos com o pessoal da capoeira, pusemos a capoeira, e fizemos esse espetáculo de dança. Sem roupas, a gente utilizava adereço somente, era uma roupa base preta, uma calça preta, uma camiseta regata preta, sobre as quais a gente ia colocando adereços, já que a gente não tinha recurso para a confecção de figurinos. Eu me lembro claramente que, como a gente não tinha grana para comprar as espadas a serem utilizadas no Guerreiro Alagoano, que era uma das danças que a gente praticava também, a gente acabou pegando base de Flamboyant, aqui na rua, a rua mais linda de Arco Verde, infelizmente, é a Rua do Canal. Então lá na Rua do Canal ela é arborizada, cheia de flamboyants, e a gente usava base de flamboyant como as espadas do Guerreiro Alagoano. Lembro inclusive que em 91 ainda não era muito famoso os tamancos do coco aqui em Arco Verde. A gente comprou inclusive tamancos lá no mercado de São José, os tamancos do coco praieiro, na madeira embaixo, mas todo trançadinho em cima de courinho bem fininho, né? Então a gente também tem uma brincadeira de estar jogando os tamancos no som, na audição do povo. É claro que depois o tamanco entrou na brincadeira com muito mais força. O Dançar para Resistir, quando a gente começa, não existia um registro fonográfico de material de danças folclóricas nesse período. O que a gente tinha de base
era o Balé Popular do Recife, que era um vinil, que eu ainda tenho ele, que tá em Tuparetama, que a capa é até é um desenho, tipo estilogravura de Alexandre, que era o professor da gente, de caboclinho. Isso. Né? E eu tenho ele. E aí a gente reproduziu ele todinho, a gente não tinha outros, não tinha onde buscar. Referência, não tinha referência nenhuma, e aí a gente pegou aquele vinil que a gente conseguiu. Dançamos ele. E dançamos ele. Então, a primeira referência é dança popular. Coco, chachado, frevo, ciranda, maracatu, capoeira. É essa base que dá base. Eu acho que os meninos mais que são mais anteriores, eles já mexiam com a dança contemporânea, aquela coisa mais moderna, mas meio que inconscientemente, mais que intuitivamente. Porque a gente fazia outras aulas, né? Dentro da expressão corporal do teatro, né? Na época do Arte em Julho é que aparece por aqui Tony Luz, que aparece aquele pessoal que vem com o quinteto violado por aqui, que aparece, e que eles dão outra amplia o leque, amplia as possibilidades. No Resistir, né? Que ele tá no Resistir, porque o Resistir ele tem várias conotações, na verdade. Até na questão mesmo de... Você vê o Balé Popular de Recife, era grandioso, a coisa mais linda, mais brilhosa do mundo. A gente resistiu com a roupinha preta, nem dinheiro tinha para comprar as espadas do Reisado, a gente usava bage de flamboyant. Não era para trabalhar, né? Isso. Mas estava lá a resistência do corpo, a resistência da ideia, né? Do fazer, do querer fazer a história. E a criatividade. Porque mais nada a gente tinha. Na questão financeira, né? A gente não tinha como produzir um espetáculo. A produção do espetáculo é a produção do corpo e da ideia. E ele nos chega atrelado à nossa cultura, né? Sem perceber, a gente já fazia aquilo. Né? A gente não tinha consciência dos passos que foram nos ensinados. Mas a gente tinha aquela sonoridade já no corpo, né? O coco de Arco Verde, eu me lembro do coco com 5 anos de idade. Então, o coco já habitava meu corpo, né? O coco já habitava o corpo de todo mundo. Então, a gente já tinha essa batida. Exatamente. Né? Que é muito forte. E quando chega, né, as informações todas, que havia outras danças que conversavam com aquela né, pra gente foi... A grande descoberta, né? Não é? E aí só frutificou. Até agora eu acho que a gente tem e aí só de frutos. Houve a grande disseminação, né? Porque depois da gente, aí muita gente foi para a escola, passou para a escola e depois você começou a ver. A gente começou a ver, né? As pessoas fazendo a coisa mesmo. E a gente sabe que fomos nós mesmos que chegamos a poder formar, né? Que repassamos. Repassamos, né? Aquela coisa que a gente não deixa guardada. Há uma divisão. O Modo vai dar uma oficina de chachado em Serra Talhada e aparece depois o chachado Cabra de Lampião. Fabian corre para Tuparetama e daqui a pouco aparece a companhia de dança Fabian faz depois. Em Tuparetama, maravilhoso. Em Paulo Afonso. Esses dias eu tive em Paulo Afonso e uma menina que viu a gente em São Paulo com um boi, tava lá e ela veio agradecer e dizer que a dança em Paulo Afonso, a característica dela é a nossa, que eu fui dar aula lá. Porque Paulo Afonso está entre os 3 estados, né? Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Isso. E não tem uma característica própria local. Ela nos viu com a Paixão e Assina em São Paulo, foi? Ela viu lá, ela foi aluna minha em Paulo Afonso. Né? E ela foi fazer dança no Rio de Janeiro. E aí ela estava dizendo que ainda hoje a característica da dança é a folclórica da gente, que foi para lá. E aí a importância que é isso, de levar, né, para o Pajeú com a criação do balé de Tuparetama, que era o Consciência Popular, e depois faz o balé infantil, que homenageia o grupo da gente chamado Farra Faceira. O espetáculo. Aí, fora o Farra Faceira, também tem o trabalho de Fabinha dentro do Sesc e o trabalho de Ana Paula dentro do Sesc. Exato. Né, que foram trabalhos de formações mesmo. Mas o que muito me importa na brincadeira do Farra Faceira, na importância que o Farra Faceira tem para o movimento de dança da região, não vou nem falar de Arco Verde, mas da região, é que apesar de ter sido uma companhia cíclica, um espetáculo cíclico, que foi só naquele ano 91, 92, acho que a gente não chegou a 93, mas a gente circulou muito. Eram poucos grupos de dança que tinham aqui na região, então a gente circulou muito, a gente fez muitas apresentações em vários lugares, inclusive de uma dessas apresentações em Tuparetama, resulta numa oficina em Tuparetama, resulta na criação de um grupo de danças tradicionais em Tuparetama, que esse sim vingou muito mais tempo
do que o Farra Faceira. Inclusive, ainda tem gente do Farra Faceira que tem ponto de residência em Tuparetama. O Fabiano Queiroz ainda tem residência quase que fixa. Fabiano é múltiplo, né? Mora em 3 lugares. É um ser de 3 espíritos. Um dos espíritos dele mora lá em Tuparetama e ainda trabalha com atividades, ainda tem atividades relativas à dança e educação física lá em Tuparetama, né? Outro desdobramento do Farra Faceira, eu fui dar uma oficina de chachado em Serra Talhada, à época, em 92, 93, eu fui dar uma oficina de chachado em Serra Talhada. E em 94, acho que em 94, 95, aparece o grupo de chachado Cabras de Lampião, que até hoje está em atividade, virou uma fundação de cultura e que está nessa pegada de sempre. Ainda em cima dessas danças, fomos dar uma oficina de danças em Caruaru. E em Caruaru começou também essa coisa de danças tradicionais. Então, o Balé Farra Faceira, apesar de ter tido uma curta vida no movimento cultural da cidade de Arco Verde, mas deixou sementes que estão aí ainda até hoje. E é a partir do Balé Farra Faceira que se começa a discutir mais aprofundadamente a questão das danças populares e tradicionais aqui em Arco Verde. Quando a gente começa a completar o ciclo do Farra Faceira, de imediato a gente mergulha em Mauser. Em Mauser, que o Farra Faceira veio dar toda a base, a base corporal, para toda aquela coreografia. Aquela coisa, a gente tá fazendo uma coisa, mas a gente já tá pensando em outra. Então a gente tava fazendo Farra Faceira, com um pouco chegava Lemuel com o livro. Chegou com o livro que era eram 4 textos. Fernando Peixoto, Mauser Leva Matança, Mauser, Hamlet Machine e mais 2 textos. Era um livro vermelho. Enquanto a gente fazia dança, já pensava o quarteto e tinha outro. E assim, até Ana falou aqui sobre as linguagens que a gente falava, que a gente dançava. Quando vai caminhando pro final do Dançar para Resistir, a gente mergulha em Mauser e quem baixa aqui nessa cidade, Igor Xavier, que começa a despertar, a mostrar não, a despertar uma linguagem extremamente diferente, super moderna, super contemporânea, que acho que só vocês tinham passeado por isso, assim, em leves pinceladas, lá atrás, bem lá atrás, bem que inconscientemente, né, mas intuitivamente. Acho que é interessante. Muito além a linguagem dele era. O Igor vem do cabo de um festival de esquetes lá, com um espetáculo chamado 1º de Abril. Que é de Minas, né? Ele é de Minas e ele estava no cabo com esse espetáculo, e aí conhece Fabiano, e Fabiano é danado, que Fabiano conhece as pessoas de Trás Arco Verde. E aí trouxe. E tinha uma história de um festival que ele tinha sido contratado para fazer em Arapiraca, Rock na Terra do Fumo, Acenda essa Terra com sua presença, uma coisa assim. Que ele foi um festival que ia ser quase um Rock in Rio em Arapiraca, porque tinha atrações do mundo inteiro e ele ia fazer os entremeios desse festival. Aí o festival não rola e Igor acaba caindo dentro de Arco Verde, mesmo no processo que a gente estava se batendo, sem saber como produzir aquelas coreografias de massa. Eu quero dezembro. Aí esse movimento chega aqui e assim, como Fabiano era quem mais viajava, quem mais tinha acesso às viagens, Fabiano ia para esses lugares e lá se informava e trazia essa coisa. Quando a gente viajava para os festivais de inverno também, que eram outra grande área de formação, né, que a gente tinha, a gente ia, fazia, trazia para cá. Era meio que era meio que um acordo que se tinha, né? Quem vai para um lugar que absorve dança ou teatro ou qualquer outra coisa, traz de volta, e a gente repetia toda a oficina lá aqui, de uma semana, de um mês, do tempo que fosse. Partilhava todo o conhecimento para a formação, mais especificamente da trupe Espantalho, que era quem mais se metia e brincava nessas linguagens todas. E aí eu acho que o Sesc entra, Ana, como o grande fomentador que sempre foi, né? O Sesc tinha um espaço que até então estava ocioso nessa área, né? E a gente não tinha espaço lá fora. Então, quando o Fabiano passa no concurso e entra no Sesc, a primeira coisa que o Fabiano faz é trazer esses artistas para um lugar que tem a estrutura, que pode trabalhar outras linguagens, que pode, de alguma forma, avançar nesses conhecimentos, né? Então, o Sesc tem esse papel que é poderoso aqui na nossa cidade
quer estar fomentando sempre. E quando a gente entra, a gente traz essas coisas para cá para dentro para ficar mais visível. E montamos também, né? Era um corpo de mais de 25 pessoas, eu acho. Eram uns 24, 26 pessoas, o corpo de base da gente aqui. Que montamos o espetáculo 1 e depois fomos fazendo espetáculos menores dentro do próprio SESC. E mesmo depois que eu saí, ainda continuamos. Porque a gente trabalhava fora, mas sem muita estrutura, né? A gente não tinha um banheiro, a gente não tinha onde se trocar. Muitas vezes chovia lá fora e isso tudo é empecilho, né? E aqui dentro não, a gente tinha esse aporte, né? Então eu acho que a chegada das pessoas que estavam nesses grupos lá fora para cá, quando vem trabalhar, elas vêm com essas perspectivas, sabe?